minhas irmãs, sejam bem-vindos a esse nosso sexto encontro. Nós estamos estudando então o livro do Deuteronômio. Vamos fazer então a nossa oração antes de começarmos este encontro. Criador inefável, vós que sois verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supremo de todas as coisas, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha ignorância o esplendor da vossa claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Dai-me perspicácia para entender, capacidade para assimilar, método e facilidade para aprender, talento para interpretar e graça abundante para falar. Dai-me habilidade para começar, segurança para prosseguir e perfeição para concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, ficou para vocês então, como uma tarefinha de casa, a leitura dos versículos, do capítulo 16 ao capítulo 22, ao capítulo 26, do 19, capítulo 19 ao capítulo 26. E nós vamos trabalhar então estes capítulos hoje. Como dois temas profundos. Primeiro, dizer que essa seria uma das partes mais difíceis de nós falarmos do livro. Vocês leram aí, vocês perceberam que nós estamos dentro do que se conhece como o Código Deuteronômico, então são as leis próprias do livro do Deuteronômio, a parte aí mais antiga do livro do Deuteronômio, que já foi encontrada lá na época do rei Josias, na reforma que fizeram do templo, na reforma religiosa e civil. E vocês se depararam aí com algumas leis, algumas determinações um pouco que fortes, sobretudo para a nossa fé cristã hoje. Então, nós tivemos aí algumas determinações, não podemos perder de vista aquilo que sempre dizemos, O povo está ali esperando para entrar na Terra Prometida e, claro, para viver nessa Terra Prometida, Moisés deixa um legado, não só os 10 mandamentos que Deus havia dado no Monte Sinai ou no Monte Horebe, e agora também essas novas leis. Então, as leis, como que os sacerdotes têm que ser, o sacerdócio levítico, como que as pessoas têm que se relacionar entre elas. Para que uma sociedade funcione, é imprescindível a existência de leis, a existência de um mínimo ordenamento jurídico que possa ajudar na sociedade. Uma sociedade sem lei, uma anarquia, provavelmente não vai funcionar por muito tempo. Então, Moisés aí dita essas leis. Dois grandes temas que esses capítulos então nos reservam, que hoje nós vamos tentar discuti-los, o primeiro com a questão que nós encontramos aqui, com a questão da retribuição, da questão de retribuição, e a questão do assassinato também, da questão de violência, que é a lei de Talião, como nós vamos ver no capítulo 19, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, essa é a grande questão que o livro vai trabalhar nesse ponto, que é da retribuição. Se te fazem o mal, você tem que fazer o mal também. E essa parte do livro ela se torna um pouco difícil para nós falarmos um pouco dela, porque ela vai quase que em sentido contrário àquilo que Jesus nos revela, que é amar os seus inimigos. Se alguém te faz o mal, você não vai pagar o mal com o mal, mas vai pagar o mal com o bem. Então, essa lógica que Jesus instaura, ela coloca então essa parte da Bíblia, esse texto. Ela diz que esse texto então já cumpriu a sua função, aquilo que ele foi escrito. Porque se nós nos aferrarmos somente ao que está escrito aqui nesses capítulos, vocês vão ver que são decisões muito fortes. Então, se os inimigos não querem adorar a Deus, pois então que o matemos. E a questão da primogenitura, a lei do levirato, todas essas leis caíram já por terra. E já mesmo na época de Jesus, quando Jesus começa a falar, ele
é perguntado, né, sobre essas questões, sobre essas leis. Então ele é contra a lei de Moisés. E várias vezes vão dizer, você, Jesus, está contra Moisés, está contra aquilo que Moisés deu ao povo, as leis. E Jesus, na sua vida, trata de mostrar que não, que aquilo foi superado, né? Que por um tempo aquilo valeu, por um tempo aquilo fez parte, digamos assim, da pedagogia divina, mas que hoje é absurdo e não podemos aceitar. Então Jesus chega um momento em que ele diz, olha, estamos nesse momento em que nós já não podemos mais aceitar essas determinações, essas leis, esse modo de ser e de viver que já não condiz mais com a realidade humana. Então, o que acontece? Quando nós encontramos na Bíblia essas passagens, né, que incitam ao ódio, incitam à violência, incitam à guerra, nós podemos perguntar-nos, né, mas que Deus é esse? Por que a Bíblia utiliza dessas linguagens para transmitir, para falar com o ser humano? De fato é algo muito complicado, né? Nós sabemos que faz parte um pouco da pedagogia divina. Deus, como já dissemos, nós não podemos imaginar a intervenção divina, Deus com o dedinho dele, então fazendo as coisas aqui entre nós. Deus se utiliza dos seres humanos. Deus necessita da criação. Deus se revela por meio das pessoas. Então essas pessoas, elas também têm o seu modo de ser. Nós sabemos disso. Cada um tem um temperamento, cada um tem um conhecimento. E quando Deus chama a colaborar no projeto da salvação, ele assume também isso, né? Aquela condição humana que a pessoa se encontra. E, claro, ele sempre pede para que nós cresçamos na nossa condição, para que nós aprofundemos os nossos conhecimentos. Acontece que muitas vezes nós ainda vemos pessoas com atitudes, digamos, de morte e não atitudes de vida, como o próprio Cristo nos ensina e nos pede também para a nossa vida cristã. Nós vemos também essas leis, né? Nós estamos dentro do Código Deuteronômico. Essas leis, elas têm um caráter muito social também. Ela não foge muito à regra do que os outros povos ao redor também faziam. Então não existe uma sociedade, uma comunidade que esteja alheia ao seu meio, ao seu ambiente. Então as leis civis repercutem também de alguma maneira muito forte na vida daquela comunidade, na vida da igreja. Nós vemos isso hoje também, nós vemos nos noticiários que até mesmo a lei civil, ela também é responsável por cuidar dessas leis religiosas também. Não se trata de uma única lei, né? São duas leis que se dialogam aí para chegar em pontos comuns. Nós vimos também no capítulo 26, no 25 nós já tínhamos a questão da lei do levirato, que tudo isso cai por terra depois com Jesus, né? E Jesus vai dizer que no céu ninguém se dá em casamento, né? Jesus vai retomar justamente, os fariseus vão pôr Jesus à prova com essas leis, vai assim, mas Moisés disse isso, e o que você diz? Então Jesus brinda à humanidade um novo ensinamento. Nós estamos já no final do discurso de Moisés, né? Moisés já está terminando o seu discurso para que Josué possa então levar o povo a essa terra prometida. Para que o povo possa viver bem nessa nova terra, são essas as leis que nós acabamos de ver aí do capítulo 19 ao capítulo 26, né? Até o versículo 15. Por quê? Porque esse povo novo precisa de uma nova lei. A promessa foi cumprida nos netos, na descendência de Abraão, e não com o povo, e não mesmo com Abraão, como nós já vimos no encontro passado. E a promessa vai se cumprindo agora nessa nova caminhada do povo. Para o nosso próximo encontro, vocês então possam ler aí do capítulo 26, versículo 16, né, até o nosso capítulo, deixe-me consultar, até o capítulo 28, versículo 69. Né? Então nós vamos aí terminar o segundo discurso de Moisés, que é um discurso
propriamente da lei, um discurso propriamente de mandamentos e ensinamentos que o povo tem que cumprir. Então vocês vão ver também no versículo 27, no capítulo 27, outras leis bem fortes, outras leis que parecem criar mais uma divisão que uma união. São leis que, se você segue elas, você cria mais confusão do que harmonia, porque são leis que você tem que a todo momento ficar atento se o seu irmão não está te prejudicando, e se ele te prejudica, ele é um culpado, ele é um inimigo, ele tem que ser destruído. Então vocês estão vendo essa perspectiva da lei, e não percamos, como cristãos, sabemos que Cristo nos deu uma nova perspectiva de lei, que é aquela: se o teu irmão está errado, se o teu irmão, nós acabamos de ver, fim de semana passado e retrasado, a questão do perdão. Se teu irmão erra, você não tem que condenar, você não vai ter que matá-lo, você não vai ter que destruí-lo, mas a dinâmica do perdão. Isso para nós, obviamente, é muito difícil, segue sendo um desafio. Parece que é natural do ser humano atuar em função do mal. É mais fácil nós destruirmos alguém do que nós querermos, então, com essa pessoa, buscar uma melhor saída, buscar a reconciliação. Enfim, esse é o nosso encontro, Terminamos por aqui. Espero que vocês estejam aí desfrutando da leitura do livro do Deuteronômio, como vocês podem ver, e não percam de vista isso. Deuteronômio lido à luz de Jesus Cristo. Então esse livro, em grande parte, não dizemos que ele não é um livro velho, caduco, mas que ele chegou à sua plenitude já, e hoje ele nos serve para mostrarmos como Deus agiu naquela época com aquele povo, naquelas condições. É o modo como Deus age hoje. Nós não acreditamos num Deus da vingança, num Deus da morte, num Deus da guerra. Cristo nos revelou totalmente um Deus diferente. Então esses textos nos mostram isso, de que afirmam uma vez mais de que Deus precisa do ser humano, Deus precisa das pessoas, e quando Ele te escolhe, Ele também aceita a sua condição humana, a sua condição pecadora, os seus problemas, as suas dificuldades, e te convida a transformar tudo isso. Então fiquem com Deus, Deus nos abençoe, a Virgem nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.